Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje é um vídeo diferente aqui para o canal. Estou aqui ao lado do meu pai. Viemos hoje contar a história de vida dele. Depois de tanto tempo ele contando histórias de outras pessoas. Muita gente curiosa para saber quem é o Ivan Borgatti, da onde ele veio, como que foi a infância dele, como que foi a vida dele. E hoje a gente veio contar um pouquinho da história dele para vocês, né? Eu acho que é, né? Eu sentei ele aqui e falei, vamos contar essa história de vida, que o povo quer saber. Primeiro povo. Tudo bem, gente? Seguidores do canal da Tainá Borgatti. Tudo bem, Tainá? Tudo bem. Tudo na paz aí? Vou fazer um pedido que ela não fez para vocês se inscreverem no canal dela, deixar o like, acionar o sininho, porque senão o canal não cresce, né? Tem que ficar pedindo o povo, lembrando as pessoas, não paga nada para se inscrever, Sim. né? É uma forma de poder ajudar a divulgar o seu trabalho também, não é verdade? Isso mesmo. Mas vamos Então, bater papo então, né? Pois é. Então, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, ativem o sininho e fiquem aqui comigo interagindo para poder me ajudar, gente. Bom, sei que muita gente vê o Ivan Borgatti trabalhando, contando histórias de vidas, conhecendo um pouquinho mais da vida das pessoas. Mas a gente tem uma curiosidade de saber quem é o Ivan Borgatti, como que foi a sua infância, como que foi a sua vida lá atrás. Conta um pouquinho pra gente, como que começou tudo isso, como que era a sua infância. Na verdade, o Ivan Borgatti é filho da Laurinha, Sim. que era filha da Laura, da avó Laura, aqui no distrito de Padre Brito. E eu tive uma infância bem complicada, né? Eu até acho tudo muito estranho quando eu vou falar disso, porque a Laurinha era casada com o Oswaldo. E desse casamento, a Laurinha teve 3 filhos, que são os meus irmãos por parte de mãe, irmãos maternos, que é o Wilton, a Sandra e o Edson. E depois houve uma situação, acho que não estava bem no casamento, enfim, uma história que eu nunca entrei muito em detalhes, porque também não me interessava muito esse tipo de situação. A única coisa que eu sei é que a minha mãe ficava bastante tempo sozinha nesses tempos, né? Os homens trabalhavam fora, não sei o quê, e chegava a ficar até 6 meses, 1 ano fora de casa. E nesse tempo a minha mãe teve um relacionamento com um homem chamado José de Alencar Campos, que é aqui do distrito de Padre Brito, um cara muito conhecido, um fazendeiro da época e tal. E aí eles tiveram esse relacionamento e ela ficou grávida de mim, né? Diante disso, ela depois acabou se separando, ela e o Oswaldo, que hoje eu chamo de pai, que na verdade não é o meu pai biológico, era o meu padrasto e tal. E eles acabaram se separando e naquela época foi uma situação muito complicada, uma situação acho que bem constrangedora para aqueles momentos, né? As pessoas não aceitavam esse tipo de coisa e a minha mãe teve que ir embora para São Paulo. E eu fiquei com a minha avó, eu tinha mais ou menos uns 5, 6 meses de vida. Acabei sendo registrado no nome do Oswaldo, não sendo filho do Oswaldo, sendo filho do José de Alencar Campos, eu fui registrado no nome do Oswaldo. Porém, a minha infância foi uma infância muito difícil, muito triste, porque eu fiquei longe da presença da minha mãe, não tive a companhia da minha mãe, embora todos os meses ela mandava dinheiro para ajudar na medida do possível, mas eu não tive aquela afinidade, aquele contato de todos os dias ter a mãe do meu lado, de acordar, pedir bênção para a mãe, dormir, pedir bênção para a mãe. Eu não tive essa oportunidade na minha vida. Eu fui criado com a minha avó, uma pessoa que passou um baque, que sofreu um baque muito grande na vida. A minha avó sempre foi uma pessoa muito caridosa,
uma pessoa que dedicou a vida dela a fazer o bem para os outros, mas ela passou por uma situação muito difícil na vida, quando ela perdeu o meu avô em um acidente de caminhão. Meu avô era um comerciante, tinha um comércio numa comunidade aqui próxima que chama Ponto Chique do Martelo. E meu avô tinha umas terras lá, tinha um comércio e levava uma vida legal. Tinha uma certa prosperidade, uma vida abençoada, mas em uma viagem para Barbacena para buscar mercadoria para o comércio, o motorista do caminhão se perdeu, caiu de uma ponte e o meu avô morreu afogado, né? Acho que vocês devem conhecer, naquela pontezinha seca que vai para Barbacena, só passa um veículo. O meu avô morreu afogado ali com um tambor de gasolina que tinha em cima do caminhão, afundou ele, prendeu ele no fundo do rio. O rio era raso, mas prendeu ele. Ele morreu afogado ali. E com a morte do meu avô, algumas pessoas da própria família que tinham um pouco mais de conhecimento aproveitaram disso e literalmente roubaram tudo da minha avó. Eles tiraram tudo da minha avó, deixou a minha avó sem eira e nem beira. E a minha avó passou a passar dificuldades, a passar necessidade por causa dessas pessoas da família que lubridiaram a minha avó e roubou tudo que ela tinha. E na época minha avó, com 4 filhos, passou então a viver uma vida de muita pobreza, de muita dificuldade. Depois os filhos casaram e ela continuou aqui no distrito de Padre Brito. E eu fui criado com ela diante de toda essa dificuldade, diante de toda essa pobreza da minha avó. Eu digo que ela era uma pessoa pobre materialmente, mas espiritualmente uma das pessoas mais ricas que eu já conheci na minha vida. Ela seria uma excelente freira, uma excelente irmã de caridade se ela tivesse oportunidade naquela época, porque ela passou a cuidar de pessoas enfermas, de pessoas que estavam passando por muitas dificuldades. Quando morria alguém na região, a minha avó logo de imediato se prontificava a ir lá para ajudar, preparar o cortejo fúnebre, o velório, arrumar o cadáver. E a minha avó passou a fazer isso, tudo isso, né? E eu cresci nesse meio, eu cresci dessa forma, vendo isso, vendo a casa da minha avó sempre muito cheia de pessoas. Ela hospedava pessoas, andarilhos, que passavam por Padre Brito, não tinha onde ficar, ela trazia, hospedava dentro de casa. E eu vivi dessa forma, eu vivi presenciando isso, vendo isso, né? E nesse meio tempo, você morando aqui em Padre Brito, o senhor morando aqui em Padre Brito, chegou a ter contato com o seu pai de sangue, com o Zé de Alencar? Eu tinha contato, via ele todos os dias, né? Mas sabendo que ele era seu pai. Sabendo, sua avó, todo ela mundo. sempre contou a história. Todo mundo comentava, minha avó comentava, minha mãe comentava. Isso aí nunca foi segredo para ninguém, nunca foi mistério para ninguém. Na verdade, ele até se aproximava de mim, mas ele tinha uma barreira muito grande, porque ele tinha uma outra família, né? E por pressão dessa outra família, ele não se aproximava, entendeu? Então eu não tive muita afinidade com ele, conversava com ele sempre, via ele sempre, mas a gente não tinha esse lance de pai, não. Sim. Posso te dizer que ele nunca fez nada por mim, não. Era só convívio mesmo de ver, né? Nunca fez nada. Nunca fez nada por mim, nunca perguntou se eu estava precisando de alguma coisa, se eu tinha o que comer, se eu não tinha o que comer, se eu precisava de roupa, se eu não precisava. Eu andava descalço pelas ruas, passava necessidade, não tinha roupa, né? Eu vivi muito isso na minha infância, mas eu sobrevivi. Venceu. Com quantos anos que você saiu daqui de Padre Brito? Porque você chegou aí para São Paulo, morou um tempo lá, né? Com quantos anos que você saiu daqui para poder ir para lá? Como que foi então, essa ida? eu me lembro que eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade. Até uns 13 anos eu vivia aqui em Padre Brito e trabalhava também, né? Eu já trabalhava com 8, 9 anos de idade.
a gente saía para trabalhar fora. Eu lembro que nessa época eu passei a conviver com o meu padrasto, que é o Oswaldo, que eu chamo de Sim. pai, que é o Vadinho. E ele cortava lenha nos matos, em lenheiras, e a gente ia junto, e eu ia junto, trabalhava. Geralmente eu cuidava do rancho, fazia comida, fazia o café, fazia limpeza no rancho, e também eu pegava as lenhas e colocava nas cangaias do burro. Eles cortavam a lenha no mato, né? E não tinha estrada, e nessa época existia uma tropa de burros. A gente colocava as lenhas nas cangaias e eu descia com os burros até uma beira da estrada para colocar a lenha, para empilhar a lenha na beira da estrada. E aí eu passei a ter um pouco dessa convivência com ele. Ele já tinha uma mulher, já era casado com outra mulher, com a Fatinha, até que um dia nós trabalhávamos aqui em Padre Brito, fazia isso, depois nós fomos para Vassouras, no estado do Rio de Janeiro, trabalhar numa fazenda, onde eu cuidava de uma granja, ainda criança também. Eu e meu irmão Hilton, nós cuidávamos da granja, recolhia todos os dias 2 carrinhos de mão cheios de ovos, tinha muita galinha, muito ovo. Ficamos um tempo lá no estado do Rio de Janeiro, depois voltamos para Padre Brito e depois, por último, nós fomos para Juiz de Fora, trabalhar numa fazenda de uma construtora chamada Alberganime, em Juiz de Fora. E eu tinha muita vontade de morar com a minha mãe, de viver com a minha mãe. E eu lembro que eu não estava vivendo bem com eles, né? Porque infelizmente acabava atrapalhando o relacionamento dele. Eu não era filho dele e isso não era legal para ele, porque ele tinha uma outra mulher e vivia situações difíceis dentro da casa dele. Várias vezes eu presenciei isso, né? E eu estava me sentindo mal, me sentindo incomodado, e eu achava que eu estava ali atrapalhando, e eu precisava sair, precisava ir embora dali. E eu lembro que eu tinha o endereço da minha mãe, e um dia chegou um motorista numa carreta que era da construtora Alberganime. Ele estava descarregando algumas coisas lá na fazenda, e eu ouvi ele dizendo que ele ia para São Paulo, para buscar ferragens, essas coisas aí, em São Paulo, na Vila Maria. Quando eu ouvi aquilo, eu pedi uma carona para ele. Perguntei se ele me levava, né? Eu lembro que ele falou: "Você tá doido, menino? Seu pai vai deixar você ir? O que é isso?" "Não, só converso com ele, ele deixa, eu vou atrás da minha mãe, não sei o quê." "Não, não posso fazer isso não." Eu falei assim: "Não, o senhor me leva. Quero conhecer minha mãe, quero saber onde a minha mãe mora, quero viver com a minha mãe, não sei o que e tal." E eu tinha o endereço dela, Praça Júlio de Mesquita, no centro de São Paulo, Avenida São João. E ele falou: "Se o seu pai deixar, eu te levo." Aí eu fui conversar com ele. "Ó, pai, eu quero ir embora, só deixa ele me dar uma carona, não sei o que, eu vou atrás da minha mãe." E eu lembro que ele falou: "Eu não posso te segurar, né? Se você quer ir, eu não tenho como te segurar, é você que decide." E eu sabia que de uma certa forma também seria mais tranquilo para ele também, né? Seria bom para mim e bom para eles. E ele deixou. E eu lembro que eu peguei carona nessa carreta. Nós saímos finalzinho da tarde de Juiz de Fora. O cara passou na casa dele, jantamos, ele assistiu na época o Jornal Nacional e pegamos e fomos embora. Quando amanheceu o dia, estava chegando lá em São Paulo, na Vila Maria. Eu cheguei em São Paulo, na época tinha uns ônibus elétricos em São Paulo, e aí eu pedi informação, eu tinha um endereço, eles me deram informação, eu peguei um ônibus daquele elétrico, ele me deixou lá na esquina da Avenida Ipiranga e Avenida São João, próximo à Praça da República. E aí eu consegui chegar na casa da minha mãe. E como que foi esse encontro? Ela assustou, né? Quando eu cheguei, eu lembro que era de manhã, cheguei no prédio, perguntei pro porteiro: "Eu sou filho da Laurinha, não sei o que." Naquela época não tinha interfone no prédio. E ele me falou o número do apartamento, me ensinou a subir no elevador. E eu fui e bati na porta. Quando ela viu, ela assustou. E foi assim. Aí cheguei lá, passei a morar com a minha mãe. Graças a Deus, pouco tempo depois eu fui trabalhar na feira.
arrumei um serviço com 2 mulheres que trabalhavam na feira. E eu passei a trabalhar, fazer feira terça, quinta, sábado e domingo. E eu fui trabalhando, conseguia ganhar o dinheirinho, ajudava minha mãe a pagar o aluguel, botar as coisas dentro de casa e fui tocando a vida, né? O senhor chegou em São Paulo, conheceu sua mãe, trabalhou na feira, mas na sua infância, como que era? Você passava muita dificuldade? Como que era dentro de casa? Eu lembro como se fosse hoje, que a gente não tinha praticamente o que comer. Aqui onde nós estamos, Sim. aqui tinha muita bananeira, sabe? A casa da minha avó era um pouco mais para cima, do lado do casarão azul, era a casa da minha avó. E tinha um tambor de água do lado de fora, aqui tinha uma bananeira muito grande, e a gente tinha uma privada lá no canto daquele muro. Mostra lá onde estão as vacas, lá tinha uma privada onde a gente fazia as nossas necessidades. E eu lembro que várias vezes a minha avó pedia para eu vir aqui cortar bananeira, a gente cortava bananeira e na ponta da bananeira em cima você vai descascando, tem um palmito, né? Sim. Sai um palmito. A gente pegava aquele palmito, pegava o coração, o umbigo da bananeira, minha avó cortava bem cortadinho aquilo lá, cortava o palmito e ela refogava aquilo e com fubá mexia o angu e a gente comia esse guisado, chamava de guisado, comia para não passar fome. E também tinha muita taioba aqui no fundo da horta, inhame, que plantava no meio das bananeiras. Então a gente comia inhame, comia taioba, comia esse palmito da bananeira com o umbigo da bananeira e fubá sempre tinha, porque as pessoas plantavam milho e geralmente dava fubá para os outros, né? Sim. E era assim. Depois a minha avó conseguiu aposentar, depois de bastante tempo ela conseguiu se aposentar e a gente passou a viver um pouquinho melhor com a aposentadoria dela. Só que, como eu disse, a minha avó, ela sempre foi muito mão aberta e a aposentadoria dela não fazia muito resultado porque ela dava uma boa parte para os outros, ela fazia compra para os outros, comprava comida para os outros, ela era assim. Então eu lembro que do começo do mês até o meio do mês a gente tinha comida. Tinha arroz, tinha feijão, macarrão. Eu lembro que comida era isso, entendeu? Eu até lembro que um dia eu quase morri porque tinha um guarda-louça antigo na sala da casa e a gente não tinha condições de comprar doce. Não tinha grana para comprar doce. E aí eu pegava açúcar, ia no fogo, no fogão a lenha, colocava o açúcar dentro da panela, derretia aquele açúcar e pegava um pauzinho, enrolava ali e deixava esfriar, aquilo virava um pirulito. E assim a gente comia o doce, né? Açúcar queimado era o nosso pirulito que a gente chupava. E cortando, até hoje ele gosta daquelas chupetinhas, aqueles pirulitinhos de açúcar. Exatamente, porque com- aquilo me faz remeter à infância, né? Ele sempre vai no mercado e compra um pacotinho desse pirulito. Porque até eu hoje. volto no passado, gosto porque me faz remeter à infância. E aí eu lembro que um dia eu fui pegar o açúcar, estava lá em cima, subi, o armário caiu em cima de mim, era muito pesado. Aí ele ficou pendurado na quina da mesa, eu fiquei debaixo assim, né? Mas graças a Deus eu sobrevivi a essa situação. E aqui também no distrito de Padre Brito existia muito lance das pessoas arrumar uma caneca de açúcar, uma caneca de arroz, né? Tinha aquelas latas de salsicha, tinha um homem aqui chamado Vicente Mila, que ele colocava uma alça e fazia umas canequinhas, ficava igual xícara. Então eu lembro que a minha avó falava assim, eu vou ali na comadre Chica para ver se ela me arruma uma caneca de arroz, uma caneca de açúcar, né? Café, por exemplo, a gente tomava muito chá de funcho, erva cidreira, porque faltava o café. Minha avó fazia o chá para a gente tomar. Fome não passei porque sempre tinha alguma alternativa para a gente. Ela ia sempre se virando com o que tinha, Sempre né? alguma alternativa. Às vezes minha avó ia nas fazendas, varria aqueles terreiros enormes, e aí a pessoa dava uma galinha para minha avó. Aí minha avó trazia, matava aquela galinha e a gente comia aquilo lá, fazia com angu, o caldo, a gente comia. A minha infância foi dessa forma aí.
Mas, graças a Deus, eu não tenho nada a reclamar. Eu acho que isso foi muito bom para a minha vida, eu aprendi muito com isso. Talvez todo o trabalho que eu faço hoje seja porque lá no passado eu fui provado, né? Fui na casa do oleiro, como diz Jeremias, fui pisado, fui provado e aprovado. E por eu ter vivido tudo isso, talvez eu seja essa pessoa que eu sou hoje. Quer ajudar todo mundo e fazer de tudo por Na verdade, assim, trazendo para o mundo espiritual, que eu acredito muito no mundo espiritual, eu tenho a plena convicção de que eu sou a continuação da minha avó na Terra de uma forma melhorada. Sim. A minha avó fazia tudo isso sem ter muita sabedoria, sem ter condições para fazer, e ela fazia na medida do possível. E hoje eu continuo a missão da minha avó de uma forma melhorada, com mais sabedoria e também através da internet, através das redes sociais, através do meu programa de rádio, eu consigo chegar nas pessoas que têm um coração bom, as pessoas que de uma certa forma passaram por dificuldades, né? Porque só ajuda quem passou por dificuldade. Quem nunca passou por dificuldade não ajuda ninguém, porque não sabe o que é sofrer, não sabe o que é viver uma situação difícil. Então essas pessoas não têm um coração aquebrantado e elas preferem não ajudar. Às vezes até debocham de quando vê alguém precisando de ajuda, né? Sim. Mas Deus ele tem levantado pessoas para me ajudar a manter esse trabalho da minha avó e ajudar outras pessoas. E a escola? O senhor chegou a estudar, chegou a fazer o ensino fundamental, o ensino médio? Então, escola, tem até uma situação muito interessante relacionada à escola. Aqui em Padre Brito, na época, a gente fazia o grupo, chamava de grupo, Sim. que era só até a 4ª série. E a gente ia para a escola para comer, porque tinha merenda na escola e às vezes a gente ia para se alimentar na escola. Mas eu sempre fui muito, não sei se é inteligente, eu conseguia aprender as coisas com muito mais facilidade. E eu ia bem na escola. Então eu nunca repeti um ano, tirei a 4ª série. Depois da 4ª série eu parei, porque não tinha como estudar mais. Naquela época, a 4ª série, você tinha um diploma da 4ª série. Sim. Você já podia ter um diploma e naquela época quem tinha a 4ª série conseguia um emprego. Como se fosse hoje, as pessoas pedem o ensino médio para poder entrar na prefeitura, poder prestar um concurso. E naquela época era a 4ª série. Eu tinha a 4ª série. Só que uma 4ª série básica, depois eu não estudei mais, o tempo passou e eu fui para São Paulo. Eu já estava trabalhando na feira, depois fui trabalhar na 25 de março, numa loja que chamava Textil Linense, na 25 de março, da Dona Silvia e do Edson, e fui trabalhar lá. Depois disso, eu fui trabalhar numa empresa que vendia títulos de clube de campo. E fui trabalhar nesse lugar. Então, lá em São Paulo, na época, tinha a Telesp, as pessoas tinham uma propaganda na rádio, Rádio Capital, as pessoas ligavam na Rádio Capital para concorrer a um título do clube de campo São Marcos, Triângulo Azul e Santa Mônica. Sim. E eu trabalhava como corretor. Então eu ia lá, a gente pegava aqueles nomes, eu ia para a Telesp, lá na 7 de abril, comprava um monte de ficha de telefone e ficava ligando, né? Olá, tudo bem? Olha, a senhora ligou na Rádio Capital, liguei. Parabéns, a senhora ganhou um título de clube de campo, não sei o que e tal. E a gente presenteava as pessoas com o título de clube de campo e as pessoas pagavam manutenção para frequentar o clube. Sim. E dessa manutenção a gente ganhava a primeira, era meu pagamento. Estou dizendo isso para falar da escola ainda, não mudei do assunto não, vou falar da escola, porque isso me faz lembrar. E eu lembro que tinha, a concessionária que a gente trabalhava era do Oberdan e do Tinho, 2 irmãos. E eu lembro que um dia eu passei uma grande vergonha na minha vida, porque eu tinha que anotar, fazer anotações sobre as pessoas que eram contempladas, entendeu? E eu lembro que o Oberdão um dia foi ler uma anotação que eu fiz, estavam todos os corretores juntos, aí ele falou assim, ô Ivan, você estudou? Eu falei, estudei. Ele falou, não é possível, olha só a letra aqui, ó, tá errado, você não é que estava errado, ele falou, você precisa melhorar a sua letra. Eu falei, mas como assim, não está dando para entender? Não, você está escrevendo muito espaçado, não sei o quê.
Aí eu levantei aquele dia passando muita vergonha, né? Muita vergonha, saí e fui para casa. Depois ele me pediu desculpa e fui para casa. Aí no outro dia eu fui numa escola chamada Sagrado Coração de Jesus, na Praça Santa Isabel, na Estação da Luz. Fui no Sagrado Coração de Jesus, fiz matrícula e falei, vou estudar. Nunca mais ninguém vai falar isso comigo. Aí eu fui, voltei, fiz a 5ª série, 6ª série, 7ª série, 8ª série, depois fiz aquele UEJA, né? E fiz o ensino médio. E depois disso, eu também fiz alguns semestres de Direito, fiz faculdade, não consegui terminar, mas eu fiz uns bons semestres de faculdade de Direito, só não terminei porque não deu trabalho, muita loucura, mas eu lembro disso aí, né? Que eu fui humilhado um certo dia em relação aos estudos, mas aquilo não me abateu não, aquilo me deu motivação para falar, opa, o que é isso? Não, nunca mais alguém vai falar isso comigo, né? Esforçou e E eu, melhorou. e eu fui e estudei, aí consegui fazer o ensino médio, consegui depois ingressar na faculdade e devo ter feito aí uns 6 semestres de faculdade de Direito e depois eu parei, tranquei a faculdade. Hoje o senhor trabalha como radialista e como youtuber. Sim. Só que tem uma história que eu já ouvi de que o senhor trabalhava como motorista de ônibus. Ah, sim, claro. Trabalhei como motorista de ônibus, trabalhei depois, continuando a nossa vida em São Paulo, depois eu fui embora para Juquitiba, né? Na época eu tinha uns 17, 18 anos, quando eu conheci a sua mãe, nós tivemos um relacionamento que durou 13 anos, desse relacionamento nós tivemos 3 filhos, você, o Diego e o Douglas, né? Foram os presentes que Deus deu para a minha vida, que eu pude fazer por você. Te amo. Tá bem? Pode voltar. Que eu tentei ser o melhor pai do mundo, sim, E conseguiu. mesmo que depois a vida tomou um outro rumo, a gente acabou se separando e eu sempre disse que eu nunca iria abandonar os meus filhos, porque eu sei o que era ser criado sem o apoio do pai, sem o carinho do pai. E eu fiz esse juramento, que mesmo estando separado, não deu certo a minha vida com a sua mãe, da gente continuar junto, mas somos grandes amigos, eu tenho um respeito muito grande pela sua mãe, uma pessoa que eu admiro, mas seguimos vidas diferentes, mas eu jurei que eu jamais iria abandonar vocês. O casamento pode não dar certo, o relacionamento pode não dar certo, mas abandonar, eu jurei que jamais eu iria abandonar vocês e fui lutando a minha vida, dedicando a minha vida a cuidar, ajudar, não deixar faltar nada para vocês, fazer tudo que eu pude, sempre eu fiz com o maior amor do mundo, com o maior carinho, de estar cuidando de vocês, como até hoje, né? Para mim vocês ainda são crianças, para mim vocês são como aqueles pequenininhos que se falar, pai, estou precisando disso, precisando daquilo, eu vou deixar de fazer para mim, para fazer por vocês, enquanto Deus me der vida, enquanto vida eu tiver, né? Porque eu sei o quanto é difícil você não ter um pai para você contar com ele. Eu vivi isso. Eu não tinha um pai para falar, pai, compra uma bala para mim, pai, compra um chocolate, pai, compra uma roupa. Eu nunca pude falar isso. Eu não tinha um pai para chegar e falar assim, pai, bença, acordar ao lado de um pai,
dormir ao lado de um pai, eu nunca tive esse apoio, né? Talvez isso fez de mim essa pessoa que eu sou hoje, que dedicar minha vida para vocês, doar minha vida para vocês. Eu prefiro eu passar dificuldade, eu passar necessidade, do que deixar vocês passarem. E pode ter certeza que eu vou ser sempre assim, enquanto Deus me der vida, né? E sofri bastante, fui trabalhar, depois trabalhei com plantação de flores, fazia ceasa, assim eu consegui cuidar de vocês, criar vocês, trabalhei de motorista, e aí depois eu fui trabalhar de motorista de ônibus. Trabalhei de motorista de ônibus em São Paulo, eu fazia Parque Pirajussara, metrô Jabaquara, né? Trabalhei na aviação Pirajussara e depois trabalhei numa empresa chamada Intersul, antiga 9 de Julho. Eu fazia São Paulo, Vale do Ribeira. Eu pegava passageiros na rodoviária em São Paulo e fazia Cajati, Jacupiranga, Cananéia, Eldorado, Registro, Iguape, Ilha Comprida, Itanhaém. Eu fazia toda aquela rota lá. E foi muito bom, tive uma experiência muito boa trabalhando como motorista de ônibus, depois também trabalhei com caminhão e a vida foi tomando outros rumos, né? Depois conheci a Nana Borgatti, nos casamos, depois ela engravidou, veio a Rebeca e a Nana vinha em Minas conhecer minha família, visitar, passear. E foi através da Nana que eu acabei voltando para Minas, porque eu não tinha coragem de voltar para Minas, eu tinha medo de voltar para cá e não me dar bem, entendeu? Porque eu já estava muitos anos em São Paulo, mas aí a Nana me encorajou, graças a Deus, agradeço a Deus todos os dias da minha vida por isso, porque ela me encorajou, ela falou, olha, nós vamos para Minas, vamos viver em Minas, eu gosto de Minas, e ela não é de Minas, né? Sim. E foi através da Nana Borgatti que eu tive essa coragem, voltei para Minas e aqui a minha vida transformou e aqui vem acontecendo coisas maravilhosas na minha vida. Aí fui para o rádio, graças a Deus o rádio virou uma loucura de audiência, e aí depois passei a gravar conteúdos para o YouTube, porque eu sempre gostei muito do YouTube e eu assistia as pessoas, né? Então eu era um telespectador. Mas como tinha muitas coisas que eu não concordava, que eu não achava legal, eu falei, pô, dá para melhorar, por que o cara não fez isso, por que o cara não fez aquilo? Mas eu não tinha como exigir isso da pessoa, entendeu? Falei, mas se eu não estou concordando, então vou eu fazer, né? E aí eu fui, comecei a gravar e graças a Deus virou essa loucura, o canal. Não era para fazer trabalho de assistencialismo, era para contar a história de vida. Eu nunca quis fazer assistencialismo, nunca. Eu só queria chegar na roça, contar a história de vida do cara, mostrar a fazenda, mostrar o sítio, mostrar o porco, a galinha, a plantação, não sei o que e tal. E ir embora para casa e deixar lá a história de vida no canal, né? Mas só que nesse de contar a história de vida, um dia apareceu no meu caminho o Luizinho, um homem de 87 anos vivendo numa casa sozinho, a casa caindo em cima dele, destruindo, e eu gravei a história dele, mas aquilo ficou na minha mente e no meu coração. Falei, pô, eu tenho que ajudar aquele cara. Eu gravei, deu visualizações, mas e o cara continua lá do mesmo jeito, né? E aí eu falei, eu tenho que ajudar ele de alguma forma. Aí de Luizinho veio Joãozinho, veio Geraldinho, e foi vindo essas pessoas, e graças a Deus hoje o canal essa bênção, esse sucesso, conseguimos ajudar muita gente. Graças a Deus. Estou muito feliz porque você também vai seguindo o mesmo rumo. Você, de todos os meus filhos, você é a única hoje que está seguindo esse caminho, você é a única que criou o canal e que vai seguir esse exemplo. Tenho fé em Deus que você vai ser muito abençoada no seu canal, vai ser próspera no seu canal e sempre ouvindo o conselho do Pai, sempre escutando o conselho do Pai. Por quê? Eu já errei, então tem coisas que eu vou falar para você, não faça isso que você vai se dar mal, esse caminho é errado. Eu errei muito e continuo errando e a gente vai vivendo e aprendendo, né? E eu queria te passar essas dicas, te dar esses conselhos para que você não venha sofrer.
porque a internet ela é muito boa, ela te levanta, ela te exalta, mas também ela pode te destruir num piscar de olhos, num estalar de dedo, né? Então, muita confiança em Deus, humildade sempre em primeiro lugar, né? Eu sempre digo o seguinte, você não pode gravar com pobre se você não gosta de pobre, concorda comigo? Então você tem que gostar, você tem que se sentir bem, porque ir lá só para fazer cena, só para fazer uma coisa, uma imagem, para você ser beneficiada, aí você não vai conseguir chegar a lugar algum. Mas se você se doar, se você se dedicar e se colocar no lugar da outra pessoa que está ali do outro lado, precisando de você, necessitando da sua ajuda, você pode ter certeza absoluta que onde você colocar as suas mãos vai ser abençoado, onde você colocar os seus pés vai ser abençoado. Seja você em todos os momentos. Se tem uma coisa que ele sempre me falou é seja humilde. E é isso que eu levo para a vida, é isso que eu estou levando para essa jornada agora do YouTube. E já vem de mim, né? Eu já cresci aprendendo isso desde pequena. Então eu vou levando essa história adiante. É isso aí. Tem muito mais coisa da minha vida, mas a gente tem que ficar vários dias aqui gravando, Tem que né? fazer uma série, vários episódios. Vários dias gravando. Mas outro dia a gente conta mais um pouco Isso mesmo. da história, não é verdade? Pois é. Então é isso. Obrigado por compartilhar a sua história no meu canal. Tive a honra de um canal tão novo, crescendo agora, já ter a história do Ivan Borgatti para contar. Que legal. Um dia a gente vai contar como foi a aquisição dessa propriedade, desse terreno, né? Sim. Que eu sempre tive um sonho, mas eu nunca tive condições de comprar. E eu não via, não enxergava condições de poder adquirir isso de volta. Mas aí de uma forma tremenda, algo maravilhoso que Deus fez na minha vida, a gente conseguiu adquirir isso, que era um sonho onde eu fui criado, onde a família perdeu, jogou fora e hoje Deus colocou de novo nas minhas mãos aqui. E virou a fazendinha do Ivan Borgatti. Exatamente. Tem muita coisa para fazer, né? Mas devagar a gente vai conseguindo Sim. fazer as coisas que tem que ser feitas aí. Então é isso, gente. Tá aí a história de vida que vocês tanto queriam saber. Obrigado mais uma vez por ter compartilhado. Para vocês que estão assistindo, curtam esse vídeo, se inscrevam, deixem um like e continuem aqui nos acompanhando. Tá? E obrigada. Eu que te agradeço, te amo Também te muito, amo viu? muito. Que Deus te abençoe. Pode ter Amém. certeza que se tem alguém na sua vida torcendo por você, esse alguém sou eu, tá? Te amo. Te amo. Vai dar tudo certo, tá bom? Amém. Tchau, gente. Tchau. Adeus.